Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom! Estamos aqui mais uma vez para falar com você sobre a dimensão do valor e do sentido do sofrimento cristão. Lembrando que nós estamos percorrendo um pouco a Carta Apostólica Salvifici Doloris de São João Paulo II. E hoje, para encerrar essa série de vídeos, nós vamos mergulhar um pouco em algumas passagens do Novo Testamento, sobretudo dos Evangelhos, e de forma mais particular da narrativa da Paixão do Senhor. Mas antes, nós vamos ainda ver o que São João Paulo II nos ensina. Vamos pegar o número 16 do documento, onde ele vai nos falar como Jesus se aproxima do sofrimento, como Jesus percorre na sua carne, no seu ministério público, na sua vida terrena, esse caminho do sofrimento. Lembrando sempre algo que falamos no vídeo passado, se você não assistiu, te convido a olhar, a ver. Lembrando que nós já comentamos que toda a vida de Jesus é salvífica. Às vezes podemos correr o risco de querer restringir a salvação, a obra redentora de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. Isso seria um pouco esvaziar toda a obra redentora do Senhor. Jesus nos salva desde a sua encarnação e toda a sua vida, como dirá Dei Verbo, gestos e palavras, contudo, é redenção e é salvação. E o ápice, onde ele vai consumar, onde ele dirá tudo foi consumado, é na cruz. Então, São João Paulo II, no número 16 do documento, ele vai dizer: de qualquer modo, Cristo aproximou-se do mundo do sofrimento humano, sobretudo pelo fato de ter ele próprio assumido sobre si esse sofrimento. Durante a sua atividade pública, ele experimentou não só o cansaço, não só a falta de uma casa, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, mas ele também experimentou a incompreensão, até mesmo por parte daqueles que lhe estavam mais próximos. Acima de tudo, foi acantoado por um círculo hermético de hostilidade. E aí ele começa a elencar tantos sofrimentos, tantas situações que Cristo viveu, que Cristo sofreu, experimentou aqui. E Cristo falou, ele falava aos seus discípulos daquilo que lhe aconteceria. Por exemplo, em Marcos 10, 35, e nos paralelos dessa passagem, Jesus diz aos discípulos: eis que estamos subindo para Jerusalém, e lá o Filho do Homem vai ser entregue aos escribas e aos sacerdotes. Eles vão condená-lo à morte, vão entregar aos gentios, vão escarnecer dele, vão cuspir sobre ele, vão flagelá-lo e vão matá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Aqui Jesus já nos diz que todo sofrimento mais terrível, mais cruel, não tem a última palavra. A cruz de Cristo nos revela isso. O mal, a morte, o sofrimento não tem a última palavra. Ele ressuscitará. Quem crê no Filho tem a vida. Aquele que crê em mim não perecerá, mas não conhecerá a morte, mas terá a vida. Então Jesus nos convida ao ato de fé e união com Ele, para passarmos, vivermos o sofrimento, como falamos no primeiro vídeo, e aí também um convite a quem não viu poder ver. O sofrimento faz parte da vida e mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, ele vem a nós. Mas como devemos vivê-lo? Podemos simplesmente sofrer, ser vítimas do sofrimento, ou podemos ser protagonistas da nossa vida e tomar o sofrimento como uma mola que me leva para ir além, me faz transcender. Então Jesus nos convida a esse ato de fé, estar unidos a Ele, para com Ele deixar que Ele vença o mal que nos assola. É precisamente por meio da sua cruz que Ele vai atingir as raízes do mal, o mal na sua raiz. Então, vamos pegar um pouco e percorrer um pouco as Sagradas Escrituras no Novo Testamento e ver o que Jesus nos fala, como Jesus nos apresenta. Se nós vemos, por exemplo, o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças,
Jesus, nas bem-aventuranças, ele vai apresentar tantas dimensões de sofrimento. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, os pobres, dimensão. Depois ele vai falar, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que são injustiçados, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados. Então, cada vez que Jesus apresenta uma dessas bem-aventuranças, ele está elencando uma dimensão de sofrimento que podemos passar, que nós passamos. E qual o olhar de Deus diante do sofrimento humano? Deus vê diferente de como nós vemos. Deus sente conosco e o olhar de Deus ultrapassa. E como dirá São Paulo, as dores desse mundo não se comparam com a glória que há de vir. Como dirá São Paulo para nós, os sofrimentos do tempo presente não se comparam. Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o entendimento humano compreendeu o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Nem a morte, nem a fadiga, nem a vida, nem a dor, nem a perseguição, nem a espada, nem a fome, nem a nudez. Quantos elencos, né? Um elenco, quantas coisas elencadas aqui, que nos fazem sofrer, que são sofrimentos extremos. E São Paulo dirá, nada disso pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo. Então Jesus percorre e toca o homem de perto no seu sofrimento, até chegar na consumação, pegando na raiz onde o homem não teria como voltar para Deus, se o Filho de Deus, feito homem, não fizesse isso por mim e por você. A cruz, portanto, a cruz é sempre porta. A cruz, ela será sempre essa dimensão de porta que leva para a vida. A cruz de Cristo nos revela que a morte, a dor, o sofrimento não são e nunca serão a última palavra. Se nós pegarmos o Evangelho, a narrativa do Evangelho segundo João 20:19, por exemplo, na narrativa da ressurreição, em que Jesus entra naquela casa onde estavam os discípulos fechados por medo dos judeus. Eles ainda não tinham visto Cristo ressuscitado, eles ainda estavam com medo diante do que tinham vivido, ou seja, da paixão do Senhor, da sua morte. O viram sepultado, o viram morto. E Jesus aparece no meio deles, belo, vivo, e diz, paz a vós, shalom. E o que Jesus lhes mostra por primeiro? As mãos e o lado. Ou seja, mostra que aquele mesmo corpo que está ali, belo, robusto, novo, é aquele corpo que foi flagelado. Ele traz consigo as marcas da cruz. Jesus não esconde, não tem vergonha e não nega. Ele traz a cruz, aquelas marcas se tornam gloriosas. Então, a cruz para o cristão será sempre porta. Será sempre porta para a vida. A cruz jamais será fim. O sofrimento não é fim em si mesmo. A dor não é fim em si mesma. A morte não é fim em si mesma, porque foi vencida. Porque há uma vida eterna, porque há a vida plena. E Jesus nos mostra isso concretamente com a sua vida, com as suas palavras. Eu vou te convidar a pegar na sua Bíblia a narrativa da paixão, nos sinóticos e em João. Vamos percorrer brevemente como Jesus se apresenta na sua paixão. Então, você já pode ir lembrando quais são as palavras que os evangelistas nos narram de Jesus na cruz. Quais são as palavras, as últimas palavras de Jesus quando ele está na cruz? E ele vai dizer, tem aquele salmo que Jesus reza na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? E o que significa esse salmo? Todo judeu compreende muito bem que quando um judeu rezava, pronunciava o primeiro versículo
a primeira frase de um salmo, ele está rezando aquele salmo inteiro. O seu coração está rezando o sentido daquele salmo. E qual é esse salmo que Jesus reza ali na cruz? Jesus está rezando o Salmo 22. E que salmo é esse? Será que é um salmo de um condenado, de alguém que se vê longe, afastado de Deus? Ao contrário, esse salmo é um salmo de confiança, é um salmo de esperança, é o salmo do homem justo que tem esperança. Ele começa realmente assim: meu Deus, por que me abandonaste? Descuidado de me salvar, apesar das palavras do meu rugir. Meu Deus, eu grito dia e noite, não me respondes. De noite não me responde, eu nunca tenho descanso. Aqui é aquele homem que lança a sua dor em Deus, dialoga com Deus e segue: mas tu és santo, habitado nos louvores em Israel. Nossos pais confiavam em ti. E ele começa a fazer uma memória de fé da ação de Deus na história dos seus antepassados. E ele vai dizendo: e eu me encontro assim hoje, me encontro sofrido, me encontro perseguido. Mas aí ele vai dizer: tu, Senhor, não fiques longe, força minha, vem socorrer-me depressa, salva minha vida da espada, minha pessoa da pata do cão, salva-me da goela do leão e dos chifres do búfalo, salva minha pobre vida de tudo aquilo ali que para mim hoje é perseguição e dor e morte. Eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos e eu te louvarei na assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. E ele começa aqui um grande louvor. Atenção, é o homem que está sofrido, que está perseguido, que está louvando a Deus, fazendo memória de fé. No sofrimento não esquece quem é Deus. E essa é uma atenção, Jesus aqui na cruz está nos ensinando isso, que no sofrimento não podemos esquecer as ações de Deus, que o nosso coração não seja escurecido e a nossa memória não seja tomada pela dor ao ponto de esquecer que Deus é bom, que Deus é Pai e que Deus não nos abandona. Lembrar sempre dos feitos do Senhor. Portanto, esse salmo nos lábios de Jesus ali na cruz não é uma oração e um grito desesperado de alguém malfeitor que foi abandonado por Deus. Ao contrário, todo judeu entendia, ouvindo Jesus dizendo esse salmo, ele está expressando confiança no Pai, em Deus. Outro detalhe da narrativa, das narrativas da paixão do Senhor, e aqui é muito importante vermos isso, que cada vez que Jesus se dirige ao Pai, na cruz, o que é que Jesus diz? Ele dirá sempre: Abá, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Com quem é que Jesus está falando? Com o Pai. E como é que ele está se dirigindo ao Pai ali na cruz? Abá, ou seja, Paizinho, meu papai. Da mesma forma que Jesus falava do Pai na vida pública, quando estava com os seus, quando estava com as crianças, nos momentos de alegria, que ele falava do Pai nas parábolas, que ele dizia: Abá, o meu Pai, o meu paizinho, o papai. Da mesma forma, ele está falando com o Pai na cruz. O que ele está nos ensinando aí? Que na cruz, quando o Filho está na cruz, o Pai não está longe. O Pai está perto. E o Filho na cruz deve falar precisamente com o Pai, porque o Pai ouve. O Filho na cruz está nos braços do Pai. Jesus nos ensina isso com a sua vida. Na cruz, ele confia no Pai, conversa com o Pai e sabe que não está só, não está abandonado. Isso nós devemos aprender com o Filho. O Pai não muda, o Pai é o mesmo, o Pai nos ama e o seu amor, São João Paulo II nos dirá, ainda no número 16, Cristo encaminha-se para o próprio sofrimento confiante e consciente da força salvífica deste.
e vai obediente ao Pai e, acima de tudo, unido ao Pai naquele mesmo amor com o qual ele amou o mundo e o homem no mundo. E por isso São Paulo escreverá, referindo-se a Cristo: amou-me e entregou-se a si mesmo por mim. Essa é uma citação de Gálatas 2:20 e que nós podemos também repetir: Cristo me amou e se entregou a si mesmo por mim. O Pai me amou e entregou o Filho por mim. O Pai não está distante. Na encíclica Spe Salvi, Salvos pela Esperança, de Bento XVI, ele comenta o Salmo do Bom Pastor. E um dos seus comentários, ele dirá, comentando o Salmo, naquela passagem quando o Salmo diz: ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois estás junto de mim, teu bastão e teu cajado me dão segurança. Ele dirá: não temerei, porque o bom pastor passou primeiro pelo vale da sombra da morte. Então ele conhece o caminho, eu posso com confiança segui-lo. E é isso. Jesus na cruz nos mostra que ele foi até o extremo. Ele bebeu até o último gole do cálice, não abandonou. Por isso, não devemos ter medo diante do cálice amargo que pode se apresentar diante de nós. O Pai não está distante. O Filho nos mostra que podemos confiar no Pai e nos abandonar nos braços do Pai, até mesmo ali quando estivermos na cruz. Lembrando que a cruz não tem a última palavra. A cruz será sempre porta para a vida que não tem fim, para a alegria que não tem fim. Que Deus te abençoe e propaguemos a esperança ao mundo. Nosso mundo carece de esperança e a esperança é uma pessoa, é Jesus. Deus te abençoe. Shalom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.